R$ 258 milhões. Ingleses estão de olho no atacante que pode ser a maior venda da história do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Mengão, que está dividindo o CT com o Bayern de Munique. Vou falar do final da polêmica e do futuro de Cristiano Ronaldo definido. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, você não paga absolutamente nada, é de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e vai ser muito importante para nós. Eu tô aqui diretamente do ESPN World Sport. Acho que é assim que se fala, né? É um CT aqui dentro do complexo Disney que tem mais ou menos 30 campos. Desses 30 campos, 17 são campos de futebol. E uma curiosidade, tanto a equipe do Flamengo como a equipe do Bayern de Munique, que é o adversário do Mengão no próximo domingo, pelas oitavas de final no Mundial de Clubes, estão treinando aqui. Hoje, pela manhã, a equipe alemã fez o seu primeiro treino já visando o jogo contra o Flamengo. O Flamengo treinou ontem à noite, já era 7 da noite aqui nos Estados Unidos, 8 da noite no Brasil, e hoje também às 7 horas da noite vai realizar mais um treinamento visando esse jogo contra o Bayern de Munique no próximo domingo no Red Rock Stadium, lá em Miami. Uma curiosidade são 30 campos, desses 30 campos, 17 são de futebol. O Bayern de Munique está treinando no campo mais ao norte e o Flamengo treina no campo mais ao sul desse complexo da ESPN, aqui dentro dos complexos, dentro dos terrenos da Disney. Um espaço muito grande, são 880 mil metros quadrados. É muito grande o espaço aqui onde o Flamengo está treinando na cidade de Orlando. Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Cristiano Ronaldo. Isso porque depois de uma longa novela, vem pro Brasil, não vem pro Brasil, vai pro México, não vai pro México, o que vai acontecer com Cristiano Ronaldo? O jogador assinou a renovação do seu contrato com o Al Nassr. Ele permanece no futebol árabe e agora com contrato até 2027. Eu cheguei até a ficar entusiasmado com a possibilidade de ver Cristiano Ronaldo jogando no Flamengo, porém, infelizmente, acabou que não foi pra frente. E daí, meus amigos, a gente vai continuar vendo o Cristiano jogando lá no Al Nassr, nos Emirados Árabes. Mudar de assunto, falar de uma excelente notícia, é que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei para declarar o Flamengo como patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o Flamengo agora é um patrimônio histórico, é muito mais do que um time, muito mais do que uma nação. Agora também nós somos patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. E daqui a pouco tem que fazer uma lei para ser patrimônio histórico do Brasil, porque o Flamengo é uma nação, é gigante, é um time que com certeza move e mexe com as multidões. O projeto de autoria da deputada Verônica Lima surgiu para o governo do estado, tem 15 dias úteis para sancionar ou vetar. Falta só o governador, né, Cláudio Castro, dar lá a canetada e resolver isso aí. Falar do final de uma polêmica, porque tá rolando rolou um vídeo depois do jogo contra o Los Angeles, muito engraçado, que o colega ele pergunta para o Everton Araújo se ele jogava com algum jogador do Bayern de Munique no videogame e como é que seria para ele a possibilidade de marcar o jogador do Bayern de Munique. Ele disse não, que ele não jogava assim, só que ele falou de um jeito, tipo assim, olha, não, eu não tenho nenhum jogador que seja a minha maior preocupação para marcar, meio que como quem diz assim, olha, para mim eu vou ter que jogar e marcar como qualquer um outro. E isso viralizou nas redes sociais, tomou um tamanho muito grande nas redes sociais, e aí as redes sociais, é claro, do Flamengo entrou também na brincadeira e foi lá pro Everton Araújo perguntar para ele sobre isso. E ele disse assim, olha,
quando eu era criança, eu não jogava videogame assim, eu não sou muito adepto do videogame. Meu negócio é mais, era pipa, bola de gude e tal, eu não jogava muito videogame. Então, como eles me perguntaram assim, se eu jogava com algum jogador do Bayern no videogame, se tinha alguma coisa de videogame, eu disse que não e que, vambora, o importante é o Mengão jogar e jogar bem. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar. É claro que no primeiro momento a gente fica preocupado, mas não tem pra onde fugir. Com isso, o City está indo para primeiro do grupo, o Juventus em segundo. Então, vai enfrentar o Real Madrid. Juventus e Real Madrid numa chave, se eu não me engano, é o Borussia e o Monterrey na outra. Aí vem o Flamengo jogando contra o Bayern e o PSG jogando contra o Inter Miami. O Flamengo pode jogar contra Bayern de Munique, PSG, Juventus ou Real Madrid ou Bayern, ou Borussia nessa oitava, quarta e semifinal. A gente ganhando todos esses jogos, a gente chega na final com muita confiança, a gente chega numa eventual final muito grande e a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que acreditar. Então vamos acreditar, vamos confiar que vai dar certo. Vamos confiar que a gente vai conseguir fazer o Flamengo, vamos empurrar o Flamengo. Ah, Flazoeiro, mas e se não der? Se não der, a gente vai empurrar, a gente vai jogar. E se der? E se der, a gente vai comemorar pra caramba. É assim que a gente tem que pensar. Se não der, infelizmente. Se der, nós vamos comemorar e comemorar muito as vitórias do Mengão. É isso. Felipe Luiz está fazendo a parte dele, treinando a equipe, arrumando jogadores, vai botar o time. Os jogadores têm que fazer a parte deles, correrem, se entregarem, se dedicarem. E nós, vamos fazer a nossa, que é acreditar e empurrar a equipe. Falar agora sobre a maior venda da história, isso porque os o clube inglês, né, o Wolverhampton, está de olho na contratação de Wallace Ian. E por que eu digo que essa pode ser a maior contratação da história do Flamengo? Vou explicar para vocês. Porque o Flamengo não quer vender o Wallace Ian. E o fato do Flamengo não querer negociar o jogador pode fazer com que o jogador ele se valorize ainda mais. Olha, eu não quero vender, ele tem uma multa de 40 milhões de reais. Se você quer 40 milhões de euros, desculpa. Se você quer comprar, então você vem aqui, paga a multa e leva o jogador. O fato do Flamengo não querer vender e o fato do Flamengo não estar necessitado atrás de dinheiro pode fazer com que esse jogador, o Wallace Ian, seja a maior venda da história do Flamengo. Né, chegando até nessa quantia de 258 milhões de reais. Ô Flazoeiro, mas o Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros. Sim, Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros, porém, na época, o euro custava 3 e pouquinho assim, então foi 145 milhões de reais. Ou seja, se o Wallace Ian, ele sai pelos 40 milhões de euros, que é a multa dele, para o exterior, ele se torna a maior venda da história em valores reais. Daí eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, chegar uma proposta pelo Wallace Ian no valor da multa, 258 milhões de reais, você acha que é uma boa o Flamengo vender? Ou você acha que o Flamengo deveria renovar o contrato do garoto e aumentar o valor dessa multa até para proteger de possíveis investidas das equipes europeias? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Eu quero saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, aumentaria a multa ou deixaria a multa e venderia o jogador pelo valor da multa de 40 milhões de euros? Comente, quero saber de você. Daqui a pouquinho vai ter o treino, vai ter uma entrevista coletiva. Nós vamos cobrir tudo para vocês aqui e manter você informado de tudo que está se passando, tá certo? Queria pedir para você se inscrever no canal. Nós estamos aqui praticamente 24 horas de plantão, sempre mantendo vocês bem informados, sempre mantendo vocês por dentro de tudo. Então, se você não é inscrito no canal aí, se inscreve no canal, acione o sino, deixa o like para poder ajudar a gente, tá bom? Muito obrigado por tudo, valeu, galera. Meu irmão, deixa eu te dizer, quando li essa notícia de que os ingleses, mais precisamente o Wolverhampton, estão de olho no Wallace Ian, eu gelei na hora. Não foi só surpresa, foi um misto de orgulho com aquele medo de perder mais uma joia da base para o futebol europeu. E olha que a proposta que pode vir aí não é qualquer proposta não. Estamos falando de 258 milhões de reais, ou seja, 40 milhões de euros, que é justamente o valor da multa rescisória do garoto. Se esse valor for pago à vista, sem choro nem vela, o Wallace pode se tornar a maior venda da história do Flamengo. E aí, meu parceiro, o papo muda de figura.
Mas antes de entrar de cabeça nesse assunto, deixa eu fazer uma reflexão aqui como torcedor, como apaixonado, como alguém que vive o Flamengo todo santo dia, na alegria e na raiva, com o coração batendo forte cada vez que o Manto entra em campo. Porque vender um garoto como Wallace Ian não é só uma transação financeira, é uma decisão que mexe com a alma do torcedor, é pensar no agora e no futuro do clube, é pensar se vale a pena abrir mão de um talento que ainda nem atingiu o auge pelo simples fato de que os gringos chegaram com o bolso cheio. E olha que o contexto é outro, completamente diferente do que a gente viveu em 2017, por exemplo, quando vendeu o Vinícius Júnior por 45 milhões de euros para o Real Madrid. Na época, o euro valia pouco mais de R$ 3 e o Flamengo ainda engatinhava em termos de estrutura e projeção internacional. Era outro momento. Hoje, o Flamengo é uma potência. Tem caixa, tem estrutura, tem o CT mais moderno da América do Sul e, o mais importante, tem moral no mercado. O que faz essa possível venda ser ainda mais simbólica é o fato do Flamengo não estar desesperado por dinheiro. Não precisa vender o Wallace para pagar conta, para fechar o mês ou para contratar medalhão. Isso muda tudo, porque quando você não está pressionado, você negocia de forma diferente. Você impõe condições, você dita as regras. E é exatamente isso que a diretoria rubro-negra está fazendo. O recado está claro, só sai pela multa. E sabe o que isso representa? Um Flamengo maduro, inteligente, com visão de futuro. Porque se o clube vendesse o Wallace por um valor abaixo da multa, passaria o sinal errado. Mostraria que, no fim das contas, ainda somos um celeiro de craques a serviço da Europa. Mas não, a parada agora é outra. O Wallace Ian é ativo estratégico. Se for sair, tem que deixar no caixa um valor compatível com o que representa. Um dos maiores talentos formados no Ninho nos últimos anos, com potencial de ser titular da seleção brasileira e craque do futebol europeu. E cá entre nós, ele ainda pode render muito mais dentro de campo antes de sair. Imagina o Wallace decidindo uma semifinal de Libertadores, sendo protagonista num título brasileiro ou até mesmo no Mundial de Clubes. Ele tem esse potencial. Então por que não renovar o contrato e aumentar essa multa? Porque se o Flamengo já valorizou a base, está na hora de proteger ainda mais os seus talentos. Fazer com que os gringos pensem 2 vezes antes de vir aqui com qualquer proposta. E tudo isso acontece enquanto o Flamengo está treinando lado a lado com o Bayern de Munique lá em Orlando. Irmão, isso é simbólico demais. Há alguns anos, essa imagem seria inimaginável. O Flamengo era um time sul-americano que sonhava em um dia ser respeitado no cenário mundial. Hoje, o clube está lado a lado com um dos gigantes da Europa, dividido em instalações de ponta no complexo da Disney. Não é só um jogo de oitavas de final de Mundial, é uma afirmação. O Flamengo está entre os grandes. Os alemães treinam ao norte do complexo, o Flamengo ao sul. Cada um no seu campo, cada um preparando sua estratégia. Mas o mais bonito disso tudo é que o Flamengo já não entra mais como coadjuvante, não. Entra como time grande, com camisa pesada, com elenco forte e com torcida do tamanho do mundo. O jogo contra o Bayern vai ser dureza, vai. Mas quem diz que Flamengo tem medo? A gente respeita, mas não abaixa a cabeça para ninguém. E se tiver que encarar o Bayern, o PSG, a Juventus ou o Real Madrid, a gente vai para cima, porque aqui é Flamengo, porra. E no meio disso tudo, surge aquele lampejo de ilusão com a novela do Cristiano Ronaldo. Confesso, meu coração de torcedor bateu mais forte quando surgiram as primeiras notícias de que ele poderia vir jogar no Brasil. Claro, era sonho. Sonho difícil, quase impossível. Mas e daí? Quem torce para o Flamengo sabe que impossível não é uma palavra que se use por aqui. Já vimos coisa que ninguém acreditava se tornar realidade. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. O Cristiano renovou com o Al Nassr, vai seguir por lá até 2027, a chance passou. Mas quer saber? Não tem problema, porque o Flamengo vai criar o seu próprio fenômeno. A próxima estrela mundial vai sair da Gávea, como sempre foi. Para fechar com chave de ouro, vem a notícia que emociona qualquer rubro-negro. O Flamengo foi declarado patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Rio de Janeiro. Cara, isso é grande, isso é simbólico, isso é um reconhecimento oficial do que a gente já sabia faz tempo. O Flamengo não é só um clube. O Flamengo é parte da identidade do povo, é cultura popular, é paixão que atravessa gerações, classes sociais, estados e fronteiras. É o coração do Brasil que bate em vermelho e preto. Agora só falta virar patrimônio do país inteiro.
Porque se tem algo que une o povo brasileiro, seja em festa ou em sofrimento, é o Flamengo, o time que arrasta multidões, que faz o país parar, que transforma quarta-feira à noite em dia de final. Então, amigo, diante de tudo isso que está rolando, te digo com toda a sinceridade de torcedor, se for para vender o Wallace, que seja pela multa. Se for para manter, que seja com renovação e multa lá em cima. E se for para continuar a escrever dessa linda história, que seja com ele vestindo o manto e conquistando o mundo. Porque o Flamengo hoje é grande demais para ser refém de proposta. E a gente, como nação, vai continuar fazendo o que a gente sabe de melhor. Acreditar, apoiar e empurrar esse time até o fim. Vamos com tudo, Flamengo! Agora é mundial, é reforço, é venda histórica, é futuro em jogo. Mas, acima de tudo, é paixão. É Flamengo, é nação!